que a gente vai falar é sobre o que é Android, tá? O Android, basicamente, é uma, tá meio ruim aí, né? Mas é uma forma portável de executar aplicações em dispositivos móveis, tá? Principalmente em smartphones, mas não necessariamente só em smartphones. Por exemplo, existem relógios que rodam Android, existem carros que possuem Android, tá? Tem seus ambientes de navegação e de rádio. Existem dispositivos vestíveis que a gente pode usar com Android também, tá? Não é limitado apenas a smartphones, tá? Outra coisa, ele é baseado no Linux, ou seja, a base do Android, o sistema operacional base dele é o Linux. Então ele roda em cima de um Linux, tá? Ele roda. A gente vai ver já a arquitetura, ele roda, o core principal dele está sobreposto em cima de uma arquitetura Linux, tá? Então, alguns de vocês talvez já tenham ouvido isso. Eu tenho que fazer root no meu aparelho. Para fazer root, na verdade, é você dar como se fosse, entre aspas, um sudoku lá, para você virar root e poder fazer qualquer coisa, mexer em qualquer arquivo do seu sistema operacional, tá? Então, o ambiente de desenvolvimento dele, ele é baseado em Java e com novas bibliotecas, e ainda mais, recentemente eles lançaram uma nova linguagem chamada Kotlin, e é uma linguagem que espera-se, né, que substitua o Java, ou que trabalha em conjunto do Java na programação para dispositivos Android. Oferece vários recursos, tá, vários serviços. Então a gente pode usar, por exemplo, câmeras, GPS, Wi-Fi, sensores, Bluetooth, mandar SMS, MMS, vídeo, foto, tudo, né? Fazer ligação, né? Fazer ligação é outra coisa que a gente faz, né, no celular. A gente faz muito mais, usa mais os aplicativos do que de fato fazer uma ligação. Acho que hoje em dia, muitos de vocês aqui devem passar pelo menos uma semana quase sem fazer uma ligação, só usando o WhatsApp, e quando vai ligar, liga do WhatsApp também para não gastar os créditos, né? Então normalmente a gente faz. Então Bom, contando um pouquinho, então, o que é o Android é isso que eu já comentei. Então vamos agora contextualizar um pouco, né, contar um histórico do como foi que surgiu o Android. O Android ele surgiu, né, em 2003, quando foi fundada a Android Incorporation, tá? Ou seja, a corporação Android. Em 2005 ela foi comprada pela Google, tá? Então a Google comprou o Android e detém os direitos do Android. Em 2007 foi criada uma aliança entre as grandes empresas da área de telefonia do mundo, com o objetivo de quê? De criar padrões para o desenvolvimento, para a utilização de dispositivos móveis, tá? Então existe uma aliança reguladora que diz, os dispositivos que querem usar Android têm que seguir esses padrões. Por isso que a gente vê quase todas as marcas do mundo usam dispositivos Android. A única talvez que não usa, as duas únicas pelo menos, é a Apple e a Microsoft. Todas as outras praticamente usam o Android, tá? Tem pelo menos um aparelho Android, tá? E aí criou-se essa aliança, começou-se a desenvolver o código do Android. Em 2008 esse código foi liberado, né, para que nós possamos baixar esse código. Então existe um site chamado sources.android.com. Você vai lá e você tem acesso ao código-fonte do Android. Se você quiser baixar, customizar, fazer o que você quiser, criar uma ROM personalizada sua, instalar no seu celular, você pode fazer isso tranquilamente, tá bom? Voltar? Você fala em programação em Java, eu sei que o
Android Studio utiliza para programar. Mas porque é mais simples de usar a programação do Java e usar um Angular, um Ionic. Bom, vamos lá. Nativamente, o Android ele só vai entender duas linguagens, Java e Kotlin. Nativo. Tá? É porque o Angular é bem... Aí você tem outros tipos de tecnologia que a gente chama de tecnologias híbridas. Que aí você roda em cima de você bota uma camada em cima e aí você pode programar outras linguagens. Aí tem, por exemplo, o Angular, tem Node.js, tem várias outras tecnologias híbridas aí, PhoneGap, tá? Que aí você pode botar em cima e aí eles vão fazer um depara. Então, tipo assim, se eu quiser usar a câmera, ele tem uma biblioteca lá no Angular que vai fazer o acesso via Java ou via Kotlin ou via uma diretiva para acessar direto o dispositivo. Tá? Então, assim, qual é a vantagem? Tudo tem vantagem e desvantagem. Qual é a vantagem dessa abordagem? Você só precisa ter um aplicativo para rodar em todas as plataformas. Mas, em compensação, você perde o quê? Um pouco de desempenho, talvez, um pouco de acesso aos dados que o celular tem. Tá? Mas aí é de cada um, tá? Então, você tem que ver de fato como é que sua aplicação vai se portar. Até o momento a gente está na versão 8.0, a versão Oreo, tá? Então o Android ele usa doces como nome de versões. Então a versão 1.5, né? É a versão Cupcake, que é a primeira que a gente já pôde usar, né? Não sei se alguém aqui já chegou a usar 1.5, acho que não. Depois chegou a Donut, a Eclair, a Froyo, e aí tem uma muito famosa que é a Gingerbread. A Gingerbread roda ainda em muitos celulares. Meu primeiro celular de quase todo mundo, né, era o Gingerbread 3.0. Depois veio a Ice Cream Sandwich também. O Honeycomb, acho que ele não pegou muito celular, acho que ele foi mais focado em tablets. A Ice Cream Sandwich pegou em muitos celulares. A Jelly Bean, a Kit Kat, aí agora os mais novos, né, Lollipop, Marshmallow e o Nougat. Por exemplo, o meu celular ele roda na Nougat. Tá? O meu está na 7.1, que é filha da Nougat, tá? E hoje a gente já tem a versão 8.0 e já está lançando a nova, tá? Então essa daí são as versões do Android. Aqui está a aliança, tá? O site deles, se alguém quiser dar uma olhada, é um formato por gigantes, empresas gigantescas que vão aportar, né, ou suportar o desenvolvimento de padrões para dispositivos móveis. Bom, o Android é uma plataforma aberta, tá? Open source, e aí a gente pode modificar ela, fechar e vender. Não é à toa que a gente compra, sei lá, da Samsung ou da Motorola. Quando a gente compra, o que acontece? Você compra o celular, quando você abre ele lá a primeira vez, tem um monte de aplicativo da Samsung que você nunca nem instalou, mas já está lá. Por quê? Porque a Samsung customizou o Android que ela vai usar e já deu para você aquela versão fechada e que você tem que usar ela. Então, inclusive tem aplicativo da Samsung que você não consegue remover. A mesma coisa acontece com a Motorola, com a LG, qualquer um desses fabricantes. Tá? O que acontece? A gente tem também várias ROMs customizadas que a própria comunidade faz. Uma das mais famosas é a CyanogenMod. Tá? Então são ROMs modificadas, a galera muitas vezes faz para ficar muito parecido com o iOS. Tá? Então eles conseguem transformar a interface do Android para ficar daquele jeito iOS, com várias abas, né? Ao invés de você ter um botão de aplicativos e tal, fica bem parecido mesmo. Tá? Então são formas que a gente tem essa liberdade, coisa que a gente não tem, por exemplo, no desenvolvimento para iOS ou para um Windows Phone e etc. As principais características: permite que a gente possa acessar a API do dispositivo. O que é isso? Poder acessar a câmera, sensores. Então muitos dispositivos hoje já tem o quê? Sensor de batimentos cardíacos, sensor de movimento, acelerômetro, GPS, Bluetooth, tá? Permite substituir aplicações nativas. A gente pode substituir aplicações que já existentes. A gente pode desenvolver aplicativos customizados e
podem trabalhar em conjuntos com aplicações nativas. Tá? Então eu posso fazer o meu aplicativo trabalhar em conjunto, por exemplo, com um aplicativo de envio de mensagens, tá? Ou aplicativo de realizar ligações. Então a gente vai ver que é possível fazer isso também. A gente pode também... Existe um mecanismo para a gente integrar nossas aplicações entre si. Tá? O Android usa um conceito chamado de intenção. Então eu tenho intenção de me integrar, né? Ou seja, de me comunicar com você. Eu envio essa intenção, no momento que você puder me responder, ótimo. Mais ou menos assim que funciona. Cada aplicativo é executado em um novo processo. E aí a ideia basicamente é o seguinte: cada aplicativo é como se cada aplicativo que está rodando no Android tivesse o próprio, vamos dizer assim, o próprio ambiente, o próprio contexto em que ele está inserido. E aí lá ele vai poder vai ter os seus próprios dados, vai ter o seu próprio acesso às suas informações e vai poder se comunicar com outros aplicativos a partir de intenções. Então nenhum aplicativo pode acessar o outro diretamente. Não existe essa opção de acesso direto. Então cada aplicativo tem a sua região específica. Não sei se aconteceu com vocês, mas por exemplo, você está usando um aplicativo lá, seu celular está sem espaço. Aí você vai lá nas configurações de Android e pede para limpar os dados. Né? Então você pode limpar, e aí aqueles dados que você limpa, normalmente você não consegue ver, porque são os dados privativos do aplicativo. Ou seja, são dados que o aplicativo cadastrou, né, inseriu, mas que só ele tem acesso, nenhuma outra pessoa, inclusive você, vai poder acessar e modificar ele. Basicamente essa é a ideia. Alguns dos aplicativos têm interface gráfica associada, tá? Então toda vez que aparecer esse acrônimozinho aqui, o I significa que é User Interface, ou seja, interface gráfica com o usuário. Tá? Alguns deles vão rodar em segundo plano, ou seja, não vou ter tela associada. Tá? Inclusive tem aplicativos que tem tela associada e não tem. Tá? Ou seja, tem as duas abordagens ao mesmo tempo. Exemplo, todo mundo aqui usa WhatsApp. Quando você está na tela do WhatsApp lá, conversando com alguém, do nada começa a aparecer as notificações de outra pessoa falando com você. Ou seja, tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você está vendo e a sua tela está executando e você está digitando alguma coisa, e tem alguma coisa lá atrás rodando, está verificando se está chegando mensagem nova para você. Ou seja, você tem um processo, né, ou um aplicativo que está rodando com uma interface gráfica associada, mas também está rodando com coisas que não tem interface gráfica associada. No Telegram também acontece isso, quando o homem fala com você, você está na tela, mas ele faz isso mais sutilmente, que ele faz dentro do aplicativo, ele não pode pegar notificação. Existem várias formas de notificação. Aplicativo de gravar a tela do celular também é exemplo disso? Sim. Sim. Não sei como ele funciona, mas assim, a priori sim. Então assim, você está mexendo lá e ele está lá em segundo plano gravando sua tela e salvando lá num vídeo qualquer. Basicamente essa é a ideia. Beleza, como é que funciona o Android, né? A arquitetura do Android, essa figura tem lá na documentação dele, tá? Eu não vou explicar em detalhes cada um desses pontos, mas basicamente para que vocês entendam é que há 4 divisões no Android. A primeira é o kernel do Linux, ou seja, o sistema operacional em que ele vai estar executando. Tá? Então o primeiro ponto é esse. Então, tudo que vai estar acima dele vai estar rodando em cima do Linux. Então, você pode eu quero rodar o Android no Windows. Não roda. Você não consegue rodar. Ele tem que rodar em cima de um kernel Linux, obrigatoriamente. Tá? O próximo passo são o que a gente chama, né, de core, ou a parte principal do Android, que aí vão ser o seu ambiente de execução e suas bibliotecas padrões. Tá? Então toda a parte de interface que ele precisa para se comunicar com o sistema operacional, com os dispositivos, ele vai estar nessa camada aqui que a gente chama de intermediário. Aí a gente vai ter várias bibliotecas para janelas, para dispositivos, para comunicação de rede e etc.
Para abstrair essas informações, tá? Para que a gente não precise se preocupar, por exemplo, com como é que eu vou pegar o drive da minha câmera, o drive da câmera do meu celular e fazer ela abrir a lente e tirar uma foto. Eu não tenho que fazer isso hardcode mesmo, fazer no braço, ter todos aqueles problemas de acesso ao dispositivo que a gente tem. O que é que o Android faz? Ele dá uma camada de abstração, que é uma camada que ele chama de framework de aplicação. Ou seja, eu dou uma forma mais simples de você acessar. Eu dou um conjunto de métodos para você acessar, por exemplo, a câmera. Eu quero ligar minha câmera e tirar uma foto. O que é que eu faço? Eu chamo câmera.openCamera, ela já abre a minha câmera, vou take foto, ela vai tirar foto, chave beijo. Não preciso me preocupar como eu vou implementar isso e nem como é que cada dispositivo implementou isso. Então, o drive, por exemplo, da Motorola, do acesso à câmera, vai ser diferente do drive do Samsung, vai ser diferente do LG, vai ser diferente do Xiaomi, vai ser diferente do, sei lá, qualquer outro dispositivo que vocês tenham aí. Tá? Então, para abstrair esses conceitos, o que o Android fez? Criou um framework de aplicação. Então, ele dá uma linguagem de alto nível para que a gente não precise se preocupar com detalhes do dispositivo. Tá? E por último, a gente vai ter as nossas aplicações, tá? E aí é onde a gente vai atuar, basicamente. Esses 3 pontos aqui, o Android já nos fornece. Lógico, se eu quiser criar alguma coisa aqui, nada me impede, tá? Mas normalmente a gente trabalha aqui, que é criando o quê? As nossas aplicações. E a gente vai fazer o quê? O uso disso tudo aqui, sempre acessando via os frameworks de aplicação, tá? Oi. Um emulador de Android, ele tem que rodar em cima de uma máquina virtual. Ele roda sempre em cima de uma máquina virtual. A máquina virtual é como se fosse como se ela simulasse um computador, e aí ele tem que instalar o sistema operacional Linux e tem que instalar um Android por cima. Basicamente isso. As duas mais famosas que tem de emuladores, sim. Peraí, você perguntou de emulador, qual foi o emulador que você perguntou? Pronto, porque assim, na verdade tem essa forma de você rodar uma máquina virtual e tem o próprio Android Studio, né, ele tem a interface de emulação, tá, que você pode usar um emulador para simular um celular. Aí ele roda, tem provavelmente ele deve também startar, eu não sei como é que ele funciona direito, mas ele deve startar também uma máquina virtual e tal, mas aí é tudo embutido no próprio Android Studio. Qual é a grande questão desse emulador? Ele funciona muito bem para quem tem computador Intel. Para quem tem computador AMD, ele não funciona legal, porque a Intel tem uma biblioteca de aceleração de hardware que a AMD não tem, e aí por isso não funciona tão bem. Tá? É o Genymotion? Por exemplo, não, aí assim, a abordagem mais famosa, né, para que funciona normalmente em todos, é o Genymotion. Tá? Esse nome aqui, que é uma máquina virtual que já vem pronta com o Android instalado. Tá? Então quem quiser depois dar uma olhada, acho que é assim que se escreve, Genymotion. Tá? O Genymotion ela é uma ótima abordagem, mas porém, todavia, eu prefiro sempre usar o celular. Tá? Tanto é que meu celular já está conectado aqui. Pois é muito mais fácil, muito mais simples. E você já vê live action, já vai testando a interação com o dedo é diferente da interação com o mouse. Por mais que você consiga simular a interação com o mouse, a interação com o dedo é diferente. A navegação, tudo é tudo diferente, tá? Então eu prefiro. Então eu vou falar um pouquinho do ambiente de desenvolvimento agora, do Android Studio. Então essa aí foi uma geral sobre o que é o Android, sobre como ele funciona, quais são as suas características, tá? Para que vocês conhecessem o Android. Só uma pergunta que eu não fiz no início: alguém aqui não tem Android? Não, todos têm. Tem? Não tem? Tá. Bom, então você vai conhecer aí e vai ver, vai querer trocar. Não, mas ela deve usar o Android. Beleza, vamos ver desenvolvimento. Primeira coisa, muito lento, muito pesado.
precisa de no mínimo 8 GB de memória para rodar. Então eu vou dar logo o choque inicial. Tá? Quem tem Linux, pronto, o meu computador só tem 6 GB. Ele consegue rodar. De vez em quando dá umas travadas seguras, mas dá para rodar. Tá? Então assim, dá para rodar aceitável. Antes ele tinha 4 GB, ele não rodava. Então quem tem Linux com 6 GB, ele aguenta. Tá? O Windows tem que ser 8 GB, no mínimo. Primeira coisa, ele é baseado no IntelliJ da companhia JetBrains, teve parceria com o Google. Tá? Ele é todo customizado para funcionar só para Android. Tá? Então você não vai conseguir programar em Java, em C++, em sei lá, outra linguagem que o IntelliJ suporta no Android Studio. Tá? Ele é uma plataforma feita especificamente para o Android. Tá? É o editor de código fonte oficial. Por quê? Porque antes a gente tinha a melhor de todas as ferramentas, que era o quê? O Eclipse. A gente podia instalar um plugin do Android no Eclipse e poder usar o Eclipse para programar em Android. Era ótimo, show de bola, melhor impossível. Aí veio o Android Studio e acabou com tudo. Tá? Quais são os principais recursos? Primeira coisa, ele possui um sistema de compilação flexível que usa um framework chamado Gradle, que basicamente é um framework para fazer resolução de dependência. Então tudo que eu preciso da minha aplicação, eu só digo lá, eu preciso, por exemplo, de uma biblioteca X. Eu boto lá, ele vai lá no repositório, baixa e instala para mim, se eu tenho que me preocupar em como instalar e como configurar ela. Então, basicamente é isso. Um ambiente unificado para desenvolver para todos os dispositivos Android. Então a gente vai poder, nesse mesmo aplicativo, desenvolver para celulares, para tablets, para carros, para dispositivos vestíveis, entre outros. Possui ferramentas de verificação de código suspeito para detectar problemas de desempenho, usabilidade, compatibilidade, entre outras coisas, tá? Então é uma ferramenta bem completa, tá? Assim, estou falando muito da questão de performance dela, né? Que já é conhecido como um problema notório. Porém, se você tem um computador bom, aí você não vai ter problema nenhum com ela. Assim, uma ferramenta de fato que tem muita coisa que dá para melhorar o desenvolvimento de aplicações Android. Como instalar, eu vou deixar aqui, né, para vocês depois, se quiserem instalar na máquina de vocês. Só entrar nesse site aqui. A instalação do tipo Wizard, tá? Ou seja, próximo, você vai escolhe o lugar que você quer instalar, instala. Ela já baixa tudo lá que precisa. E aí vocês conseguem botar para rodar. Essa parte aqui não vai ter, né? Bom, e aí quando vocês entrarem a primeira vez no Android Studio, a primeira tela que vai aparecer é essa daí, tá? Ele dá algumas opções aqui para a gente escolher. A primeira opção vai ser escolher Start New Project, tá? Aí a gente precisa, aí vai dar umas definições de nome, botar o nome do pacote, tá? Basicamente, vocês já estão acostumados a fazer tanto no NetBeans quanto no Eclipse. Vocês vão ver que é bem parecido, são bem parecidas as coisas. Aí a gente vai chegar no ponto que a gente vai precisar escolher para que tipo de aplicação a gente vai desenvolver, tá? Então vocês lembram que eu falei, a gente pode na mesma interface, na mesma IDE, programar para as mais diferentes plataformas, tá? Quais são elas? Por exemplo, telefones e tablets, dispositivos vestíveis. O que são dispositivos vestíveis? Relógios, sei lá, algum dispositivo de braço, de bolso, tá? Pronto. O Glass, né? Programar para TV também, tá? A gente tem Android TV, Android Auto, ou seja, para automóveis, né? Então, muitos carros novos, o painel, né, onde você tinha antigamente o som, o que a galera tá botando? Tá botando uma tela de LCD como se fosse um tablet e um Android Auto rodando ali. Aí você consegue pegar consumo do carro, computador de bordo, conectar a internet,
dentre outros, tá? Então o futuro vai ser carros automatizados usando o Android. Uma coisa que eu não falei e que é importante falar é que quando a gente vai selecionar, né, para que dispositivo a gente vai usar, a primeira coisa que a gente vai fazer, por exemplo, quando eu marquei aqui que eu quero usar telefone e tablet, eu tenho que dizer qual é a versão mínima que esse meu aplicativo vai suportar. Porque vocês viram quantas versões o Android tem. Então, existem celulares que estão rodando em versões diferentes ao longo do tempo. Então, quando a gente for escolher a versão, a gente tem que se preocupar com esse tipo de situação. Então, eu quero que meu aplicativo só suporte a versão, no mínimo a versão 8. Beleza, você vai excluir todo mundo que está da 7 para baixo. Se você usar coisas específicas que só tem na 8, o que é que vai acontecer? As pessoas que estão no 7, no 6, no 5, no 4 não vão poder usar o seu aplicativo. Tá? Quando a gente vai escolher nas versões, o Android já vai dizendo, se você escolher a versão 23, apenas aproximadamente 38% dos dispositivos serão contemplados. Tá? Então, ou seja, 38% das pessoas, beleza, vão poder usar seu aplicativo. O restante não vai poder usar. Ou seja, 62% das pessoas não vão poder usar o seu aplicativo, porque você disse que o mínimo que ele suporta tem que ser a versão 15. Tá? Aí ele dá um heatmap aqui, dizendo, se você colocar na versão 10, você tem 97% das pessoas, né, 97% dos dispositivos suportados pela sua aplicação. Só que tem um problema isso, né? Se eu vou pensar o seguinte, beleza, eu vou botar então que eu quero que comece na versão API Level 1, né? Então eu vou começar. O Android ele identifica cada versão, né? Por exemplo, a 10, a 2.3, ela equivale à API de nível 10. A 4.0, API de nível 15 e assim sucessivamente. A API de nível 1 significa o quê? Que é a primeira API que foi lançada, ou seja, a primeira biblioteca do Android que foi lançada para que a gente pudesse desenvolver. Se eu fizesse isso, se eu colocar, por exemplo, que quero suportar a partir da 1, o que é que iria acontecer? Os recursos que a gente tem na 15, na 16, a gente provavelmente não ia poder usar. Por quê? Porque naquela época que essa versão foi desenvolvida, não existia ainda. Por exemplo, talvez acesso à câmera, acesso aos GPS, acesso a sensores, a gente talvez não conseguisse fazer. Então a gente tem que fazer um balanceamento. Qual é a melhor versão para aquele tipo de aplicativo que a gente vai querer usar? A gente vai ter esse problema, né? Se eu botar uma versão muito antiga, o que é que vai acontecer? Eu não vou conseguir dar compatibilidade com as coisas novas que a gente já possui. Então talvez acesso a sensores, novas funcionalidades que já foram colocadas em versões mais novas, né? Então a gente tem que tentar escolher uma versão que seja a mais aceitável para a nossa aplicação. Por isso que a versão default do Android Studio é de ali. Depende. Não necessariamente. Depende do celular que você está conectado. Quando você conecta com o celular, ele tenta botar na versão que você está, do seu celular. Pode mudar a versão de acordo com a atualização do aplicativo? Tipo, Pode. eu vou atualizar... Pode, você pode mudar esse tempo de... Você pode gerar uma nova... Por exemplo, primeira vez que eu fiz, eu botei na versão 23. Aí agora eu quero modificar o aplicativo, eu quero na 23 não. Não suportou todo mundo, eu vou botar na 16, pode mudar. É uma configuração isso. Eu vou mostrar. Beleza. E aí quando eu escolho a versão, a próxima tela que ele me coloca, né, é para a gente poder criar a primeira Activity. Tá? Então esse nome é novo para vocês, Activity. Activity é o quê? Tela. A janela. Tá? Então cada janela do nosso aplicativo, ela vai ser chamada de quê? Activity. Tá? E aí o Android pergunta se você quer criar alguma pré-definida. Normalmente eu sempre crio uma do tipo vazia. Tá? Ele tem outras formas outras activities pré-definidas, como por exemplo, activities com menus, menu superior,
em menu flutuante, com botões de navegação, botão de mapa não, com mapas embutidos, com navegação, aquela slider, né, que você bota para aparecer ou não, tá? A gente, como quer começar a trabalhar, então a gente vai colocar a vazia. Aí a gente vai clicando em Finish. Próximo passo vai ser definir um nome para nossa activity. E aí, toda vida que eu crio uma activity no Android, essa activity sempre vai estar associada a um arquivo. Quer dizer, sempre não. Ela pode estar ou não associada a um arquivo de layout. Tá? Então a gente, diferentemente do que acontece, por exemplo, no Swing, né? Não sei se aqui todo mundo já viu Java com Swing, mas lá no Swing a gente não tem essa possibilidade de ter um arquivo de XML, um arquivo na verdade, que contém como a nossa tela vai ser estruturada. A gente faz tudo o quê? No braço. Então a gente programa todos os componentes como eles vão ser dispostos na nossa tela. Aqui não. Aqui a gente pode ter as duas abordagens. A gente pode ter na Activity toda a programação de como a nossa tela será estruturada, mas também a gente pode ter um arquivo de layout que a gente pode dizer como aquela tela vai ser apresentada para o usuário a partir daquele layout que eu defini. Tá? Quando eu mostrar, vocês vão ver como funciona. Então aqui eu vou dar o nome, Main Activity, e o meu layout vai se chamar Activity Main. Tá? Eu vou seguindo. E assim que o meu projeto é criado, ele vai ser criado com uma estrutura específica. Tá? Então toda vez que um projeto Android ele é criado pela primeira vez, ele tem um padrão que ele segue, um padrão de configuração que ele segue para que ele possa executar suas coisas corretamente. Tá? Cada projeto ele pode conter diversos módulos lá dentro. Tá? E aí os módulos eles podem ser de diversas formas. Eles podem ser vários módulos de aplicativos. Então eu posso ter um aplicativo que tem vários módulos, por exemplo, um módulo para aplicativos vestíveis, um módulo para aplicativos para TV, um módulo para aplicativos, sei lá, do celular, do tablet. Então quando você vai na Play Store lá e você está no tablet ou no celular, você não aparece duas vezes o Netflix, por exemplo, só aparece uma. Ou seja, é um Netflix só. Mas o que? Ele tem várias versões, entre aspas, de utilização, né? Então para o tablet ele vai baixar qual? A versão do tablet. Para a TV ele vai baixar a versão da TV. Para o celular ele vai baixar a versão do celular. Tá? Ele pode ter vários módulos. E módulos da Google App Engine, que é uma engine de aplicação do Google que permite armazenamento, algumas funcionalidades a mais. Tá? Beleza. Então, acabei de criar o meu projeto Android. O que é que ele vai aparecer? Né? Então o Android Studio, ele tem muito mais coisa, tá? Eu só recortei aqui a parte dos projetos para mostrar para vocês. Mas, basicamente, eu vou abrir aqui no próprio Android Studio, acho que fica melhor. Então, para ilustrar um pouquinho isso que eu acabei de falar, eu vou criar um novo projeto. E aí ele me pergunta qual é o nome da minha aplicação. Eu vou chamar a minha aplicação de Meus Filmes. Tá? Já já vocês vão entender por quê. Meus Filmes. Vou dizer qual é a versão que eu quero trabalhar. Então, ó, se eu escolher a versão 15, ó, meu aplicativo vai rodar em praticamente 100% dos dispositivos que estão ativos na Google Play. Tá? Então aqui, ó, ele mostra um gráfico cumulativo, ó, das versões. E aí ele fala o que é que a versão Ice Cream Sandwich possui de acesso, possui de funcionalidades suportadas. Então vou deixar na 15 mesmo. Vou escolher uma Empty Activity.
vou selecionar o nome dela. Vou definir aqui o nome main, activity, normal, e vou finalizar a minha aplicação. E aí ele vai começar a criar o meu projeto. Tá? Então essa é a interface do Android Studio. Tá? Então ele vai criar aí, ó, o projeto, meu primeiro projeto aí do Android Studio. Vocês estão vendo que é bem parecido tanto com o NetBeans quanto com o Eclipse, tá? Não tem muita diferença em relação à utilização. Inclusive o Android Studio ele possibilita que você use os mesmos atalhos tanto do NetBeans quanto do Eclipse, tá? Então você pode configurar. Se você, eu prefiro usar o NetBeans, então eu gosto dos atalhos do NetBeans, você pode pré-configurar ele para rodar com os atalhos do NetBeans. O meu, por exemplo, está configurado para rodar com o atalho do Eclipse. Tá? Então, e aí o Android Studio ele tem essa aba lateral aqui de projeto que mostra como o seu código fonte foi gerado na IDE. Tá? Basicamente o que o Android Studio organiza são os Gradle scripts, que basicamente são os scripts que vão fazer a construção do seu projeto. Tá? Então todos esses caras aqui são os scripts que vão fazer a construção do projeto. Então, quais são as bibliotecas que eu preciso, como é que eu tenho que compilar, qual é a versão mínima, qual é a versão de compilação, quais são as coisas, os recursos que eu preciso, entre outras coisas a gente vai configurar aqui. O manifesto é o arquivo chave do Android. Nele você vai dizer qual é o nome da sua aplicação, quais são as suas telas, quais são os seus serviços, como é que ele vai executar, qual é a tela que vai executar primeiro. Tá? Então tudo tem que estar declarado no manifesto. Então todas as telas que o seu aplicativo possui, ela tem que estar declarada onde? Aqui. Então esse é o coração da sua aplicação. Se você não declarar as coisas no manifesto, você não consegue executar. Basicamente essa é a ideia. No pacote Java, a gente vai ter o que? Código fonte. Então a gente vai criar as nossas classes, nossos pacotes e as nossas classes. Tá? E na visão de recursos, a gente vai ter recursos que não são código-fonte. E aí vão ser os layouts, vão ser imagens, vão ser textos, vão ser vídeos, áudios, qualquer outro recurso que você que não é código-fonte e nem é script. Tá? Basicamente é isso. Então essa é a ideia da forma que os projetos no Android vão ter. Outra coisa que interessante é que se você olhar no sistema de arquivos, você vai ver que essa forma aí é diferente de como aparece lá no sistema de arquivos. Tá? Então o Android Studio ele organiza o seu sistema de arquivos para que eles apareçam dessa forma. Mas se você for ver na prática mesmo, as pastas são diferentes. Você vai ver que tem uma pasta SRC que não está aparecendo aqui, e várias outras que não aparecem aqui, mas que o Android Studio já abstrai e já deixa mais fácil da gente conseguir entender. Tá? À medida que a gente for passando e for precisando, eu vou falando de algumas pastas dessas que existem aí. Beleza, então vamos dar uma olhada aqui em como funciona um Hello World, por exemplo. Tá? Então vamos pegar aqui o Android Studio. Então eu estou aqui com o meu Android Studio aberto. Eu criei minha activity e eu falei para vocês que ele criou também um layout. Então todos os layouts das minhas telas vão estar onde? Vão estar colocados na minha pasta de recursos, e aí eu vou poder indicar o layout para cada uma dessas activities. Tá? Então se eu clicar
no layout da minha Activity, ele vai me dar um código em XML, tá? O que é XML? XML é uma linguagem de marcação extensível. Ela é muito parecida com o HTML, tá? Na verdade, ela segue os mesmos princípios. Só que o HTML segue um padrão já definido e o XML não. O XML pode ser customizado para cada tipo de situação, tá? Então essa é a ideia por trás do XML, tá? Então basicamente XML é abertura de tags, fechamento de tags, tá? Então aqui está o texto da minha Activity, porém eu posso também usar formas visuais similar ao que tem no NetBeans, por exemplo, quando a gente usa para desenhar telas do Swing, ou que tem no Visual Studio, né? Para desenhar nossas telas de Android, tá? Então aqui, ó, eu tenho a telinha do meu celular, como ele vai aparecer para mim, tá? Então aqui, ó, a gente tem vários componentes, ó, componentes visuais que eu posso o quê? Clicar e arrastar e colocar eles na posição que eu desejar. Então vamos rodar aqui esse nosso aplicativo. Então nessa barra de ferramentas aqui do Android Studio, a gente tem várias opções. A opção de rodar é a opção que tem a setinha verde, e aí no momento que eu clicar nela para rodar a aplicação, ela vai me aparecer uma tela perguntando em qual local eu quero rodar essa minha aplicação. Por quê? Porque a gente pode querer rodar num emulador ou pode querer rodar num dispositivo físico, tá? Além disso, você pode vir também aqui, ó, na opção Run, e aí colocar Run App, e aí também fazer essa mesma abordagem. Então eu vou clicar aqui, ó, e aí ela já vai me mostrar quais são os dispositivos que eu tenho conectados e já vai permitir que eu possa fazer a conexão. Se eu quiser, por exemplo, usar o emulador do Android, o que é que eu vou fazer? Você vai criar o quê? Um novo dispositivo virtual. E aí você vai seguir uma série de passos que ele vai dar. Você vai escolher primeiro qual é o dispositivo que você quer usar. E aí ele dá, por exemplo, resolução de tela, densidade que o dispositivo tem, o tamanho, tá? Você vai escolher qual é a imagem que você vai querer instalar. Se você vai querer um Android 8, um 7, um 6. E aí você vai escolher qual é a imagem que você vai querer instalar. E aí vai seguir o passo a passo aqui. Definir o tamanho do disco, tamanho de memória que o celular vai ter, se ele vai ter acesso se ele vai ter câmera, se ele vai ter Bluetooth. Você pode simular um dispositivo mesmo usando o dispositivo virtual, tá? Só que o Android Studio já é pesado. Imagina rodando um dispositivo virtual, fica mais pesado ainda, tá? Então, deixa eu abrir aqui o... Oi. A interface do aplicativo muda de acordo com a versão do Android? Ou é a mesma para todos os Depende. Tem coisas que algumas versões suportam e outras não. Mas aí o Android ele tem uma biblioteca que ele chama de biblioteca de compatibilidade, que ele chama. No caso que eu posso criar um aplicativo com alguma função Que roda em uma versão e não roda em outra. Pode. Vou abrir aqui um aplicativo que mostra a tela do meu celular. De vez em quando vai aparecer umas propagandazinhas, porque esse bicho aqui ele funciona, mas é a versão free, a versão paga não tem. Visor. Ó, de vez em quando ele vai aparecer umas propagandazinhas, mas aí a gente vai. Beleza. Então vamos rodar aqui. Vou mandar ele rodar. Ele está fazendo build, ó. Está fazendo build, está dizendo que está rodando. Você está construindo o meu aplicativo.
E aí já já ele vai aparecer uma mensagem dizendo que terminou. Às vezes demora um pouco, às vezes é mais rápido. Tá instalando. Pronto. E aí, ó, já tem o meu primeiro aplicativo Android rodando no meu celular. Vocês podem estar pensando, ah, beleza, como é que eu acesso esse aplicativo? Eu fechei o aplicativo, ó. Vou aqui. Cadê? Esse aqui é o meu antigo. Deixa eu apagar. Estão vendo aqui, ó? Cliquei nele, ó. Vou fechar ele para vocês não dizerem que eu estou roubando. Ele aqui de novo, eu vou clico em cima, ó. Tá? Então vocês têm. Calma, a gente chega lá, a gente chega lá. Não sei se hoje, mas é fácil. Eu mostro, é fácil mudar. Você vai ensinar como colocar no Play Store? Oi? Você vai ensinar como colocar ele no Play Store também? Não. Tem que pagar uma licença de $100, né? Acho que é $10, não? Puxa, o cara. Ah, foi? Da palestra disse que era $5. Então aumentou. Não sabia não. Eu nunca publiquei na Play. Na verdade, eu nunca fiz isso. Nunca publiquei. Não, o foco aqui vai ser ensinar o básico mesmo, assim. Então, depois, como o nome diz, é um mini curso, né? Não é um curso mesmo. Se fosse um curso mesmo, aí a gente passava por todos esses passos para... beleza, vamos lá, continuando. Pronto, então vimos aí um Hello World. E aí a gente tem, para poder executar no dispositivo físico, a gente tem que habilitar o nosso Android no modo desenvolvedor. Então a gente só pode fazer, por exemplo, o meu dispositivo só apareceu ali para eu poder fazer jogar a minha aplicação lá dentro, porque eu habilitei ele para ser no modo desenvolvedor. Aqui eu dou as dicas, né, ou as configurações que vocês têm que fazer para habilitar essa funcionalidade. Porém, isso pode mudar de acordo com o fabricante. Nos Samsungs e Motorolas e LG que eu vi até agora, essas funcionaram. Mas pode ser que algum de vocês tenha algum celular que a configuração seja diferente. Mas basta botar no Google, configurar modo desenvolvedor e botar o modelo do seu celular, que já aparece lá como fazer. Tá? Então aqui estão as configurações, e aí quando vocês forem executar, vocês modificam aí no de vocês. A gente já fez, né, a execução. A gente já implantou o aplicativo no celular. Aqui só mostrando como cria os vários dispositivos. Rodamos a aplicação, né? Apareceu uma coisa parecida com essa, tá? A gente pode customizar tanto o que tem aqui dentro, quanto cores, tamanho de fontes, nomes, etc. Tá? Tudo isso é configurável, tá? Eu não sei se vai dar para chegar ao ponto de mostrar, mas se der eu mostro alguma coisa para vocês. Bom, então essa foi a introdução básica no desenvolvimento em Android, tá? Então foi a primeira parte do curso, tá? Agora a gente vai entrar numa parte um pouco mais conceitual, e aí agora vai ser mais assim, eu vou dar um conceito, vou falar de alguma coisa, e aí a gente já vai começar a implementar alguma coisa específica relacionada àquele conceito, tá? Então vai ser bem hands-on mesmo. Então eu já vou fazendo aqui com vocês vão acompanhando, tá? E aí todo o código fonte de tudo que eu produzi aqui eu vou mandar para vocês. Eu vou disponibilizar no site ou no site do evento, não sei, eu vou falar com a organização, não sei como é que eles vão fazer para disponibilizar, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, todas as aplicações Android, elas são empacotadas, né? Ou seja, elas são transformadas em um arquivo chamado .apk. É igual a como o .exe do Linux, dos aplicativos do Windows. Então quando você quer rodar, por exemplo, um jogo,
ou o Firefox, ou o Chrome, ou o Adobe, ou o PowerPoint, você acessa o quê? Você acessa o aplicativo .exe. Né? Então, ou seja, se você quiser executar um aplicativo no Windows, você tem que acessar o quê? O seu executável. A mesma coisa é no Android. Todas as aplicações Android, elas vão ser empacotadas em um .apk. Esse APK vai conter todo o código-fonte compilado e os arquivos que vão ser usados pela aplicação durante a sua execução. Tá? Normalmente, eles são baixados lá da Play Store. A gente não consegue ter acesso ao .apk da Play Store. Isso é feito de maneira transparente para a gente. Porém, existem alguns aplicativos que a gente consegue baixar por fora direto o .apk. Por exemplo, não sei se alguém aqui já deve ter usado o Popcorn Time. Né? O Popcorn Time é um exemplo de que você tem que baixar o APK por fora para poder usar. Antes do Pokémon GO, antes de lançar. Pronto, Pokémon GO antes de lançar. Tá? Então tem esse tipo de situação. Tá? O Swap Mobile, antes de ser lançado também oficialmente, a gente podia baixar .apk. Tá? Acho que só funciona para professor. Tá? Então, são exemplos, né, de .apks que a gente pode usar. Inclusive, a gente pode gerar o .apk do nosso aplicativo e distribuir aí. Por exemplo, vocês que usam o Facebook podem criar uma aplicaçãozinha de vocês e distribuir entre os grupos do Facebook. E aí, para só baixar e instalar no celular, sem precisar necessariamente você pagar lá os $100 da Play Store para distribuir sua aplicação. Tá? Beleza. Agora a gente vai conversar um pouco sobre a forma de programação no Android. O Android, ele trabalha num modelo de programação um pouco diferente do que a gente está acostumado. Na verdade, ele trabalha de uma forma que a gente não está acostumado de maneira alguma. Normalmente nós somos pessoas ativas. Então a gente trabalha ou a gente faz as coisas de maneira proativa. Então, normalmente quando você diz assim, eu quero um copo de leite, eu quero mexer no computador, eu quero ligar uma luz. Normalmente a gente trabalha de maneira ativa. O Android, ele trabalha num modelo um pouco diferente desse. Ele trabalha no modo passivo, que é o quê? Você diz, eu quero desligar essa luz. Beleza, então você vai esperar até o momento que eu lançar um evento dizendo que a luz agora pode ser ligada. No momento que eu lançar um evento dizendo, olha, Arthur, agora você pode ligar a luz. Beleza, nesse momento aí a luz vai ser ligada. E não no momento que você pediu. Diferentemente de como a gente trabalha no modelo de programação atual. Como é? Você chega lá e diz, eu quero imprimir no console. Imprime. Eu quero ler uma variável agora. Quero que o usuário digite um valor para eu poder ler agora. O usuário vai lá e digita. Tá? Não é assim que funciona no Android. Você diz que, eu quero que quando o usuário digite alguma coisa, ele faça tal coisa. Então, ele inverte o modo de programar. Tá? Então, você fica esperando que eventos aconteçam. E não mais você vai gerar eventos. Tá? A criação, distribuição e o gerenciamento dos elementos, toda é feita pelo sistema operacional. Então, o Android que gerencia, por exemplo, a abertura ou não de telas. Então, você não pode chegar lá e dizer, eu quero abrir agora uma nova janela no meu aplicativo. Você diz o quê? Você diz, se o usuário clicar nesse botão, eu tenho a intenção de abrir uma nova janela. Quando o Android puder, ele vai abrir para você. Basicamente assim que funciona. Você não pode dizer lá, eu quero abrir agora essa janela. A janela vai ser aberta não. Tá? Então essa é mais ou menos a ideia. Oi. É por isso que o Android trava, tá? No meu salário não trava não. O seu trava? Essa é a parte. Qual é o grande problema? Vamos lá. Eu tenho uma, assim, posso estar enganado, mas eu tenho uma teoria que é a seguinte: quanto mais customização a fabricante faz, pior o Android fica. Tá? Então, quanto mais modificação
Porque aí vai começando o quê? Por exemplo, a Samsung vai colocando um monte de aplicativo que vai executando em plano de fundo, isso vai gastando recurso, vai consumindo memória, tal, e aí acaba que impacta nas outras aplicações que estão executando em primeiro plano. Pois é. Tá? Então, normalmente eu prefiro, né, eu gosto muito de celulares mais nativos, tá? Eu já tive Samsung, assim, fico muito satisfeito com ele, não tive nada a reclamar. Hoje eu estou com Motorola também, para mim tá bom, não trava nem nada, mas, porém, acontece, tá? Então, são situações e situações, não tem como a gente mudar muito. O Android basicamente ele tem 4 tipos de componentes, tá? O primeiro deles é o componente visual, que são as nossas telas, ou seja, as nossas activities. Vão representar o que? A interface com o usuário. Então tudo que o usuário vai interagir vão ser chamados de activities. A gente vai ter serviços que são tarefas que vão ser executadas em plano de fundo. Então aquele exemplo de novo que eu dei, quando você está lá no WhatsApp digitando uma mensagem e aparece uma notificação dizendo que novas mensagens chegaram, provavelmente tem o que rodando em plano de fundo? Um serviço. Então você está rodando um activity que tem uma interface com o usuário está digitando alguma coisa, e tem um serviço que está lá rodando no plano de fundo. Nós temos também os provedores de conteúdo, tá? Que são basicamente componentes que vão gerenciar dados que podem ser trocados entre aplicações. Exemplo, quando você está lá no seu WhatsApp, e aí o WhatsApp lista para vocês todos os contatos que tem na sua agenda que tem o WhatsApp. Usar, não tem não. Hã? Usar, não tem não. Não, já é um pouco diferente. Qual é a questão? O WhatsApp, ele não tem a agenda. O WhatsApp é um aplicativo de troca de mensagens. Ele precisa saber para quem o WhatsApp vai trocar mensagens. Ele precisa saber quem são os seus contatos. Como é que ele faz isso? Quando você inicia o WhatsApp, ele pede acesso ao aplicativo da agenda. E aí ele vai no aplicativo da agenda e diz: olha, aplicativo da agenda, me dá a lista de contatos dos contatos que estão registrados para você no seu celular. Aí o aplicativo da agenda vai e dá aquela lista de informações de pessoas que estão registradas, e aí o WhatsApp pode acessar todas elas e aí a gente pode fazer o quê? O envio das nossas mensagens para aquelas pessoas específicas, tá? E isso é feito através de quem? De um content provider, ou seja, o aplicativo da agenda disponibiliza um provedor de conteúdo que outras aplicações podem ir lá e pedir. Eu quero, por exemplo, recuperar uma pessoa, ou eu quero, por exemplo, adicionar um novo contato. Acontece muito, você pede o contato de uma pessoa a alguém, o WhatsApp lá, você vai lá e tem um botãozinho criar novo contato. Quando você aperta ali, o que acontece? Ele abre o que? A janela da agenda para que você possa criar um novo contato, tá? Então, isso tudo é gerenciado por esses caras aqui chamados de provedores de conteúdo. O próprio Android já tem um conjunto de provedores, mas a gente também pode criar os nossos próprios provedores de conteúdo, disponibilizar as informações necessárias. Nós temos também os Broadcast Receivers, que são, como é que eu posso dizer? São componentes que vão responder ou tratar alguns eventos que são gerados. Por exemplo, quando a sua bateria está fraca, normalmente aparece uma mensagenzinha de aviso: ó, bateria fraca, tal. Aconteceu até comigo esses dias. Estava na conversa do WhatsApp, por vídeo, e aí o telefone da pessoa que eu estava conversando começou a ficar com bateria fraca. O que é que o meu WhatsApp fez? Enviou um alerta para mim dizendo: ó, a bateria de fulaninho tá fraca, sua ligação pode ser terminada em poucos instantes. Então provavelmente ele gerou o quê? Ele gerou um broadcast, ele gerou um evento. Qual foi o evento? Bateria fraca. O WhatsApp recuperou essa informação através desse componente e enviou um alerta dizendo: ó, a bateria está fraca, você pode fazer alguma coisa em relação a isso.
outros eventos que podem ser gerados. Quando vocês estão chegando aqui no IF, provavelmente, o que é que acontece com o celular de vocês? Ele se conecta onde? Na Wi-Fi. Então o aplicativo da Wi-Fi, ele fica verificando de tempos em tempos se ele consegue se conectar. E aí no momento que ele consegue se conectar, ele gera um broadcast receiver, dizendo, ó, estou conectado. E aí todas as aplicações que estavam desconectadas na 3G passam a estar conectadas aonde agora? No Wi-Fi. Tá? Então é mais ou menos isso que funciona. Tá? Falando agora especificamente de activities, como eu falei, a activity vai representar uma tela. Cada activity ela vai ser independente de outra, mesmo que trabalhem em conjunto para o mesmo propósito. Então, vamos lá. Se você tem um cadastro em vários passos, ele serve por um propósito único, que é o quê? Fazer um cadastro, mas cada activity ela vai trabalhar de maneira independente, tá? Então não vai precisar trabalhar uma dependente da outra, tá? Aplicações podem iniciar uma outra activity da própria aplicação ou de outra aplicação que porventura tenha no seu aparelho. Todas as activities elas têm um ciclo de vida bem definido, tá? Não vou explicar em detalhes o ciclo de vida não, mas basicamente para vocês entenderem funciona da seguinte forma: toda activity ela tem um estado inicial de start, que é o que? O momento que ela vai começar a ser iniciada. Naquele momento, alguns métodos podem ser executados, tá? O primeiro método normalmente que é executado é o método de criação, que é o método chamado onCreate. Então todos os métodos do Android, eles vão sempre começar com o acrônimo, né? O pronome, sei lá, on, que basicamente quer dizer o quê? Quando tal evento acontecer, faça alguma coisa. Então, no momento da criação, faça tal coisa. No momento da distribuição, faça tal coisa. No momento da parada, faça tal coisa. No momento do resumo, faça tal coisa. Então, sempre que um novo evento for gerado, você vai tratar aquele evento. Então, o evento de criação, quando for criado, você vai fazer alguma coisa. Então, o primeiro método que a gente vai usar vai ser o método onCreate, que vai ser o método que vai inicializar, vamos dizer assim, todos os componentes que a gente vai precisar. Uma vez que a activity está rodando, né, ela já foi iniciada, ela vai poder ir para o estado de pausada ou para o estado de parada, tá? O estado de pausada é quando a activity perdeu o foco, mas ainda está visível. Então, vamos supor, você consegue botar um modal ou um dialog na frente da activity, você ainda consegue ver a activity, mas ela não está mais com foco. O parada é quando a activity não está mais visível na tela. Então, por exemplo, você está no WhatsApp, você muda para o Facebook, o aplicativo do Facebook, o que é que acontece? A activity do WhatsApp fica parada e fica esperando lá alguma coisa acontecer. Tá? E distribuída quando você remove a sua aplicação de utilização. Tá? Então, assim, de maneira geral, bem sucinta mesmo, o ciclo de vida de uma activity. Iniciado, rodando, quando ela pode parar ou pausar, e ela vai ser destruída. Tá? Então essas são as... Esse mecanismo, ele é somente... Ele é padrão ou é somente uma Padrão. operação? Padrão. Você tem que implementar. Por exemplo, todas as activities, elas obrigatoriamente têm que estender da classe activity do Android. Então, se você quiser fazer alguma coisa em cima disso, exatamente. Quando eu mostrar a parte do código mesmo aí, services. Services são componentes que executam em background, como eu falei, né, não possuem interface com o usuário e podem ser iniciados por uma aplicação e continuar executando após o término dela. Isso aí vocês já estão acostumados com isso, né? Fecha o WhatsApp e o bicho continua lá, rodando mensagem avoada, acordando vocês. Às vezes você está estudando para programação, vocês estão tudo lendo mensagem no WhatsApp.
Tô ligado. É. Né? Mas é. Giliad responde em milésimo de segundo no WhatsApp. Certo? Então, eles podem continuar executando mesmo que a aplicação tenha sido fechada. Tá bom? Então, não necessariamente a aplicação precisa estar rodando. O Content Provider, como eu falei, né, ele é a maneira mais adequada da gente compartilhar dados entre aplicações. Então, o exemplo que eu usei foi da agenda. Então, a gente pode acessar os dados da agenda através dos Content Providers providos pelo aplicativo da agenda. Então, uma coisa importante, no Android, tudo é aplicativo. Então, a agenda é um aplicativo, o aplicativo de fazer chamadas é um aplicativo, lógico, o aplicativo de fazer chamadas é um aplicativo. Como eu estranho, mas tá? Então a ideia, se eu quero fazer uma chamada, eu vou usar o aplicativo de fazer chamada. Tá? Inclusive, quando você, não sei se aconteceu com vocês, às vezes a pessoa dá um número de telefone e você clica. E aí, se você tem, por exemplo, o Skype, ou o Viber, ou o Telegram, ele aparece. Você quer fazer essa chamada com qual aplicativo? Ele vai, e aí você pode escolher. Você pode inclusive mudar o aplicativo padrão de fazer chamadas. Então, você pode querer não fazer mais chamadas padrão, por exemplo, pelo aplicativo do telefone mesmo. Você pode fazer sempre pelo WhatsApp, por exemplo. Enviar mensagens, a mesma coisa, exatamente. Então, assim, ele tem essa flexibilidade de mudança também. Como eu falei do Broadcast Receivers, né, ele vai gerar eventos no sistema. O sistema vai gerar vários eventos. Na verdade, o sistema está gerando eventos o tempo todo, tá? Mas você também pode gerar os seus próprios eventos. Então, bateria fraca, que a tela foi desligada. Esse recebimento de SMS, muitos aplicativos usam, inclusive o próprio WhatsApp. Assim que você instala o WhatsApp pela primeira vez no telefone, o que é que ele faz? Ele pede uma confirmação. Você bota seu número lá e ele fica esperando chegar uma mensagem para poder confirmar que aquele celular é você mesmo. E aí ele já automaticamente já identifica. Recebe a mensagem e já identifica que você está no próprio celular e aí já loga você lá, já coloca você lá dentro. Tá? Beleza. Esses foram os componentes que o Android disponibiliza. Agora a gente vai falar um pouquinho das interfaces gráficas. Então, como eu falei, existem duas formas de a gente fazer interfaces gráficas. Declarativa, que a gente vai usar o XML, e aí usar aquela interface visual do Android Studio para criar os componentes, tá? E a programática, que aí a gente pode escrever em código Java para criar, configurar a interface gráfica similar ao que a gente faz com Swing EWT. Qual é a abordagem que a gente vai usar sempre? Declarativa. Essa aqui só se for um caso muito específico, uma coisa que não tem como fazer via declarativo, tá? Então normalmente poucas pessoas vão usar a programática para fazer isso. O Android na verdade ele dividiu os objetos deles em dois tipos, tá? Todo mundo no Android é view, todo mundo é visão. O que é que significa isso? Todos os componentes visuais são visão, todos. Botão é uma visão, um campo de texto é uma visão, um slider é uma visão, uma caixa de seleção é uma visão, tudo é visão, tá? Então, o que é que significa isso? A classe base do Android para componentes visuais é quem? View. Tá? Então todos os componentes visuais do Android vão estender de que classe? Da classe View. Tá? Então todo mundo vai ser uma View. Porém, a gente tem que ter estratégias para agrupar um conjunto de views. Para isso a gente vai usar o quê? Os chamados View Groups, tá? Que normalmente são conhecidos como layouts. A gente tem basicamente o Android, tem vários outros, tá? 5 ou 6, não sei. Mas eu vou falar aqui mais dos layouts lineares e os layouts relativos, tá? Vou mostrar já em detalhes um pouquinho de cada um deles,
Tá? Basicamente ele vai agrupar essas views e aí a gente vai poder armazenar algumas propriedades, né, ou definir algumas propriedades de como aquelas views vão ser organizadas dentro de um layout. Tá? Então dentro de uma tela eu vou poder ter um conjunto de layouts lá dentro e dentro desses layouts vai ter um conjunto de componentes lá dentro. Tá? Beleza. O primeiro deles é o Linear Layout. O Linear Layout ele vai organizar os componentes em uma orientação. Ou os componentes vão ser todos organizados na horizontal ou na vertical. Então todas as vezes que eu inserir um componente, se o meu componente está organizado na horizontal, o que é que vai acontecer? Eu vou colocar um componente, depois o outro, e eles vão ficar sempre o quê? Um ao lado do outro. Se eu disser que meu layout é vertical, o que é que vai acontecer? Os meus componentes vão ficar o quê? Um abaixo do outro. A ideia é justamente essa. Ou você vai colocar um lado a lado ao outro, ou um baixo a baixo do outro. Tá? O Linear Layout funciona dessa forma, bem simples. Tá? Os layouts relativos já é um pouco mais complicado, porque você vai relativizar a posição dos componentes. De que forma? Você vai dizer o seguinte: olha, eu tenho esse componente aqui, que ele fica acima desse, esse aqui fica à direita desse, esse aqui fica à esquerda desse, abaixo desse. Você vai começar a relativizar a posição dos componentes. Por quê? Porque quando você der o giro da tela, o que é que tem que acontecer? Eles têm que ficar na mesma relação de proporcionalidade. Então, se eu digo que meu componente X ele é à direita do componente Y e abaixo de outro, quando eu girar a minha tela, ele tem que ficar naquela mesma posição. Tá? Então, a gente vai relativizar a posição dos componentes. Então, vai ser um componente em relação ao outro. Então, sempre vai estar associado, vai ter essas relações de associação. Aqui eu não vou mostrar exemplos usando o layout relativo. Só vou mostrar exemplos usando o layout linear, que é um pouco mais simples de usar. Tá? Mas fica aí para vocês conhecerem também. Então, dito tudo isso, né, vamos começar de fato a ver alguma coisa prática, né? Vamos começar a brincar um pouquinho com o Android para não ficar só nesse converseiro, tá? Então qual vai ser a ideia? A ideia vai ser construir uma aplicaçãozinha bem simples, tá? De cadastro de filmes. Eu quero cadastrar quais foram os filmes que eu já vi na minha vida. Tá? Então eu quero fazer um cadastro de todos os filmes que eu já vi. E eu vou criar um aplicativo para isso. Que vai ter basicamente o nome do meu filme, o nome do filme e o gênero ao qual ele pertence. Tá? Então, para cada aplicativo, para cada filme, eu vou informar essas duas informações e vou apresentar essas informações em uma lista para eles, tá? E aí, quando eu clicar em cima de cada um desses filmes, eu vou ser colocado para uma nova activity que vai apresentar os detalhes do filme, o nome, o gênero e vai me dar a opção de acessar mais informações do filme clicando aqui. Quando eu clico aqui, eu vou lá no site Adoro Cinema e vou apresentar as informações daquele filme. Tá? Basicamente, um aplicativo bem simples, só pra gente entender como funciona. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Foi. Quando a gente inserir o link, vai estar relacionado a ele. A gente chega lá, a gente chega. Não é tipo coloca o nome do filme e aí inserir, vai ser como se fosse cadastrar esse filme. Como é? Não entendi não, pergunta. Tipo, tem essa barra que você vai ver. Tem. Aí coloca o nome do filme e inserir. Aí vai ser como se fosse cadastrar, como se você tivesse cadastrado no filme. Exatamente. Vai colocar onde é que é aquilo. Exatamente. Isso mesmo. Beleza. Até que horas? Não, eu sei, mas tem intervalo?
Beleza. A primeira coisa que eu vou fazer é remover esse Hello World que estava aqui. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom aqui. Pronto. Acho que tá dando pra ver aí todo mundo? Pronto. Beleza. Aqui está a minha tela principal do meu aplicativo. Porém, assim que ele cria com esse layout aí que eu não quero usar. Eu não quero usar esse layout que o Android criou para mim. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Eu vou mudar o layout, dizendo que eu quero usar o meu layout linear. Então, pela figura que vocês viram, como é que está disposto o nosso aplicativo. Ele está disposto. Só um minuto. Como é que está disposto o nosso aplicativo? Ele está disposto de maneira vertical, né? Então, nosso aplicativo ele está disposto de maneira vertical. Então, eu preciso dizer para o meu layout qual é a orientação que ele vai seguir. Então, para isso, eu vou começando a digitar, e aí o próprio Android Studio já vai me trazendo quais são as opções que eu tenho para completar essa frase que eu estou escrevendo. E aí vocês estão vendo que ele vai mostrar várias opções, tá? Aqui no caso, eu quero definir qual é a propriedade de orientação. Então eu tenho duas formas de orientar. Eu tenho a orientação vertical e tenho a orientação horizontal. Então eu vou escolher a minha orientação horizontal. Tá? Então, vertical, desculpa. Então, vou botar aqui, ó. Inclusive ele dá... Não dá. Vertical. E aí vocês vão ver que aqui no meu design, ó, antes estava linear layout, agora está o quê? Quer dizer, antes estava constraint layout, agora está linear layout. Beleza. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou incluir Oi. Mas lá no slide Aonde? Aqui? Então. Não, o layout é linear, a orientação dele que é vertical. Ele pode ser, a orientação dele pode ser vertical e pode ser horizontal. Tá? Deixa eu voltar aqui. Beleza. Então, vamos lá. Vou criar aqui campos de texto estáticos, são chamados de text view. Certo? Então vou criar aqui meu primeiro text view. E aí vocês viram que ele foi colocado aqui na minha activity. Agora eu vou modificar algumas propriedades dele. Então eu estou clicando em cima, ó, vou mudar a propriedade. Primeiro eu vou posso mudar qual é o nome da variável que vai ser, e posso mudar o texto que ele vai apresentar para o usuário. Então aqui, espera que está travado, tá? De vez em quando vai acontecer isso. Então aqui, ó, eu vou mudar aqui para acho que é título, né? Título, 2 pontos. Beleza. Vou voltar aqui no meu XML, ó, e aí vocês estão vendo que o Android Studio já criou para mim aquela propriedade visual no formato XML, tá? Todos os componentes visuais do Android a gente tem que dar um identificador para que a gente possa recuperar isso lá nas nossas activities. Então eu estou dizendo o quê? Todas as vezes que eu quiser recuperar esse meu text view,
eu vou fazer o que? Eu vou usar a propriedade chamada TextView. Tá? Se eu quiser modificar aqui, TextView 1. Então todas as vezes que eu quiser chamar esse TextView específico, eu vou ter que fazer o que? Eu vou ter que chamar essa variável chamada TextView 1. Tá? Então o Android ID de cada um dos nossos componentes vai identificar o nome da variável que a gente vai usar para acessar esse componente visual específico. Tá bom? Então qual é a ideia? Não se pode ter componentes visuais com o mesmo identificador. Certo? Não pode ter componentes visuais com o mesmo identificador. Só que aqui tem um problema até maior. A gente tem que ter cuidado, inclusive, com a aplicação. Vale para a aplicação toda. Tá? Não é só da classe. Mas é mais ou menos essa ideia. Certo? Beleza. Então, criei aqui meu primeiro texto. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um novo componente aqui. Cadê aqui? Valeu. Vou colocar agora o que? O campo de texto. Né? Então o campo de texto vai ser o plain text, tá? Que é o que? Campo limpo, campo plano. Ou seja, sem nenhum tipo de configuração. Por quê? Porque a gente tem campo de texto do tipo senha, tem um campo de texto do tipo e-mail, do tipo telefone, do tipo endereço, do tipo data, do tipo número. Tá? Existem vários outros tipos de campo de texto que a gente pode usar. No momento a gente vai usar só o campo de texto simples mesmo. Vou clicar aqui, vou arrastar, vou colocar ele aqui. Beleza. E o que aconteceu? Ficou um abaixo do outro. Por quê? Alguém sabe? Porque é vertical, né? Então a gente tem um problema aqui. Se a gente quiser colocar um do lado do outro, como é que a gente faz? A gente vai ter que o quê? Criar um novo agrupador de elementos. Ou seja, dentro de um layout vertical, eu vou ter que criar o quê? Um novo layout horizontal. Então, dentro do meu layout horizontal, vertical, eu vou criar um novo layout horizontal dentro dele. Orientation horizontal. Certo? Todo mundo concorda com isso? Pronto. Se eu voltar aqui para o meu design, opa! Deu errado, né? Só está aparecendo o título, não está aparecendo o quê? Meu campo de texto. O que aconteceu? Bom, o Android ele trabalha com tamanhos que na verdade, o Android não, qualquer componente visual tem um tamanho que ele pode assumir, tá? Desde tamanhos pré-definidos manualmente ou tamanhos configurados de acordo com o tamanho da tela e com o tamanho dos componentes que a sua tela vai possuir. O tamanho dos nossos componentes, eles vão ser definidos pelo layout width, que é largura, e o layout height. Nesses campos aqui, eles aceitam dois valores possíveis. O primeiro é o valor chamado match parity. O segundo é o valor chamado wrap content. O que é que significa cada um deles? Vamos lá. Match parity significa o seguinte: eu vou sempre colocar o tamanho do meu componente para que ele se iguale ao tamanho do meu pai. Então, se o meu pai ocupa a tela inteira, qual vai ser o tamanho do meu componente? A tela inteira. A ideia é essa. Se meu pai ocupa a altura inteira do componente da tela, qual vai ser o tamanho do meu componente? A altura dele vai ser a altura da tela inteira. Ou eu posso dizer o seguinte, que eu só quero que você ocupe o tamanho que você precisa, que é justamente a opção Wrap Content. Então, o Wrap Content ele só vai ocupar o tamanho que ele vai precisar. Ele não vai ocupar nenhum espaço a mais, nenhum espaço a menos. Tá?
Tem também. Você pode definir os tamanhos. Só que não é uma boa prática. Porque cada celular tem uma tela diferente. Entendeu? Então é mais complicado. Mas tem como a gente dividir em setores, como o tiver? Como assim? Dividir eles falam 4 aqui vai ficar para aquele grupozinho e o resto, eles falam o outro vai ficar para alguém técnico. Foi exatamente isso que eu fiz aqui. Ó. Deixa eu botar para rodar do celular. Ó. Se você colocou lá, Exatamente. Que ele só vai ocupar o que ele precisa. Certo? Beleza. Fizemos isso pro primeiro. Ótimo. Só que aqui, esse campo de texto aqui não tá legal, né? Vamos mudar ele então. Primeiro que eu não quero que tenha nada lá dentro. Primeira coisa. Quero que seja um texto vazio, né? Porque o cara vai digitar o título, não faz sentido ter alguma coisa lá dentro. Segunda coisa é que eu quero dar um nome da variável que eu possa me lembrar depois. Então eu vou botar o quê? Edit text, título. Título. Tá? Beleza. E aí eu vou fazer a mesma coisa para o gênero. Teste gênero. Tá? Então aqui agora, ó. Ups. Gênero. É gênero mesmo? Tá. Gênero. Beleza. Vamos rodar de novo aqui, ver se vai funcionar. Então, rodar aqui de novo. Beleza, nome, gênero. Então quando eu clico em cima, posso digitar alguma coisa. Aqui também. Show de bola, né? Beleza. Agora eu vou incluir um botão. Então eu vou... Hã? O quê? Isso aqui? A tela Activity que está do lado que você está dizendo. Isso aí. É tipo, vamos dizer assim, o tamanho dos componentes, só que, vamos dizer, tipo uma planta, de como os componentes ficariam na tela, para você tipo saber, porque você pode dar uma borda maior, o componente ficar no meio, ele pode ter um espaçamento dentro dele maior, tipo assim, é como se fosse assim, aqui você está vendo o componente de forma visual, aqui você está vendo o tamanho dele, o tamanho de fato que ele tem, e aí você pode ter uma diagramação melhor de acordo. Eu acho que é isso, não sei. Também nunca parei para pensar, mas acho que deve ser isso. Não sei. Deixa eu mexer alguma coisa aqui. Ixi.
Bom, por algum motivo esse bicho ficou grande aqui, não sei porquê. Mas... beleza, vamos embora. Então agora eu vou incluir o botão, tá? Então todas as vezes que eu clicar, que eu clicar no botão, né? O que é que deve acontecer? Ele deve botar o botão aqui para fora do layout, tá? Então toda vez que eu clicar nesse botão, ele tem que o quê? Tem que pegar esse título e esse gênero e inserir numa lista para que a gente possa acompanhar quais são os itens da lista que a gente já tem cadastrado. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é mudar o texto. Qual é o texto aqui? Eu não me lembro mais. Inserir. Botão. Pode ser botão mesmo, não tem problema. Inserir. Content, linear layout, edit, match parent. Vamos lá aqui ver. Pronto, botão inserir na tela toda. Vamos mudar aqui e ver se ele fica. Tem. Se não me engano é Layout Gravity Center. Tá? Vamos deixar no meio então. Layout Gravity Center. Beleza. Show de bola. Então, toda vez que tudo que eu clicar aqui, né, tudo que eu vou colocar aqui dentro, clicar no botão inserir, ele deve inserir na minha lista. Beleza. Qual é o componente de lista do Android? Bom, o componente de lista do Android é um layout também. Tá? Na verdade, é um agrupador de componentes chamado de list view. Container, quer dizer. Container, chamado de list view. Tá? Eu vou pegar esse list view e vou colocar ele aqui abaixo do botão. Então primeiro vai ser o que? Meu título, depois meu gênero, botão de inserir e aqui a minha listagem de filmes inseridos. Beleza? Vamos rodar aqui e ver se vai funcionar como a gente quer. Mas colocar o outro do botão inserir para ele inserir? Ainda não. Ó, então vocês estão vendo aí. Peraí, não estão vendo. Agora vocês estão. Que a tela está do jeito que a gente projetou já. Então aqui tem o meu título e eu posso inserir alguma coisa, o meu gênero eu posso inserir alguma coisa, o meu botão que não faz nada, eu clico e ele simplesmente não faz nada. E aqui dentro tem a minha lista, que inicialmente está o quê? Vazio. Então por isso que vocês não estão vendo nada. Certo? Beleza. O que é que acontece? Vamos lá. Para a gente definir como tudo isso daqui vai interagir entre si, a gente agora tem que ir trabalhar em cima da Activity propriamente dita. Ou seja, agora a gente deixou de trabalhar na parte visual e agora a gente vai trabalhar na parte de programação em si. Então a gente vai mexer um pouquinho agora na classe Main Activity. Primeira coisa que eu falei para vocês é que o Android ele trabalha num método de programação um pouquinho diferente. Então
todos os métodos do Android, eles vão começar com o acrônimo ON. Então a gente tem onCreate, onApplyThemes, onRestart, onRestore, todos eles têm ON. Tá? Por quê? Porque quando aquele evento, quando aquela situação acontecer, você vai fazer alguma coisa. Quando não acontecer, nada vai ser feito. Tá? A ideia basicamente é essa. Então, beleza. Primeira coisa que o Android faz assim que ele cria um Activity pra gente, já é definir o método onCreate. Tá? E aí setar qual é a view que ele vai usar. Ou seja, qual é a visão que aquela Activity vai ter. Qual é? Vai ser o layout que a gente definiu. Tá? Eu vou já explicar o que é essa expressão aqui para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Vamos conhecer agora um pouquinho de como o Android trabalha os seus recursos. Tá? O Android trabalha os seus recursos em cima da classe R. Todos os recursos que estão aqui dentro dessa pasta vão ser referenciados por essa classe R. Isso aqui é uma classe. Quem é que cria essa classe? É o próprio Android Studio quem cria essa classe para a gente. A gente não precisa se preocupar em criar essa classe. Ele quem faz essa associação para a gente. Ele vai fazer o quê? Ele vai criar essa classe com base nas diretivas que ele vai usar e vai definir qual vai ser o nome, entre aspas, de cada uma das nossas variáveis, né? O valor que cada um do nome das nossas variáveis vai ter em relação a recursos. Então cada recurso vai ganhar uma chave específica, ou seja, um nome específico para a gente trabalhar. Tá? Então vocês podem ver aqui, ó, se eu chegar aqui e for... Cadê? ID. Text view. Ó, aqueles campos que eu defini lá na minha visão, né, lá no meu XML, ó, estão aqui, ó, text view 1 e text view 2. Que eu fiz isso? Não. Quem fez foi o próprio Android, que já gerou esse recurso aí, ó. E qual o valor que esses caras vão ter? Esse valor aqui, que eu não sei nem o que é que significa. Não sei como é que ele vai usar isso para associar. Tá? Então isso é tratamento interno do Android. A gente faz o quê? A gente vai usar a classe R para o quê? Para acessar os nossos recursos. Então, se eu quero acessar o text view, né, ou o edit text de título, como é que eu faço? Primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Definir qual é a classe do componente que eu quero usar. Então eu quero usar um componente do tipo edit text. Então eu vou recuperar o meu texto text título. Tá? Para eu achar um componente visual baseado no identificador dele, o Android fornece para a gente um método chamado findViewById. Ou seja, eu vou encontrar uma view baseada em quem? No seu identificador. Como é que eu sei que identificador é esse? Porque a gente definiu aqui na nossa no nosso XML que o edit text de texto ele vai ter o identificador o quê? Edit text título. Eu vou chegar aqui na minha activity e vou fazer o seguinte: vou acessar os meus recursos r.id, que são os identificadores. Então eu quero os recursos do tipo identificador ponto edit text título. E aí eu consigo acessar diretamente a minha view, ou seja, acessar diretamente o meu componente visual que está descrito lá no meu XML. Uma vez que eu fiz isso, esse método aqui ele retorna o quê? Um objeto do tipo view. Como eu estou querendo trabalhar com um objeto do tipo edit text, o que é que eu tenho que fazer? Conversão explícita, ou seja, fazer um cast.
Então eu faço uma conversão explícita dizendo qual é o tipo do objeto em que ele vai ser convertido. Tá? E assim sucessivamente. Todas as vezes que a gente precisar fazer esse tipo de tratamento, vai ser dessa forma. Beleza? Pronto. Explicado isso, vamos agora trabalhar em cima dos nossos componentes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou criar aqui uma classe, um objeto de uma classe chamada ArrayAdapter. Essa classe aqui, ela tem esse nome ArrayAdapter pela seguinte situação. Quando a gente vai trabalhar com uma lista normalmente é o quê? Um conjunto de coisas, um conjunto de objetos, um conjunto de atributos, um conjunto de qualquer coisa que a gente queira definir. Porém, a lista do Android ela pode trabalhar com qualquer tipo de objeto inimaginável. Tá? Qualquer tipo de situação que seja necessário. Então, para isso, para que o Android possa suportar qualquer tipo de aplicação, o que é que ele faz? Ele cria um array ou uma lista de componentes que podem ser adaptáveis. Adaptáveis em que sentido? Que eu posso adaptar qualquer tipo de objeto a uma lista, a um objeto do tipo lista específico. Então vamos lá. Vamos pensar na seguinte situação. A gente tem, hoje no Brasil, as nossas tomadas, todas elas, de que forma? 3 pinos. Concordam comigo? Meu computador, a tomada dele é formato antigo. Como é que eu faço para minha tomada entrar aqui? Eu coloco um adaptador aqui no meio. Eu coloco um adaptador aqui que vai dar uma saída de 3 pinos. Todo mundo concorda comigo? Essa é a mesma ideia. Tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou criar um ArrayAdapter que vai fazer o quê? Eu vou colocar uma lista de objetos lá dentro, que pode ser de qualquer tipo, mas que ele vai ser adaptado para a lista que o Android trabalha. Tá bom? Então essa é a ideia. Vou colocar qualquer tipo de objeto, qualquer tipo de lista lá dentro, que vai ser no final transformado para a lista que o Android consegue entender. Ou seja, vai ser adaptado para a lista que o Android consegue entender. Então, criei aqui meu ArrayAdapter. Dados igual a new ArrayAdapter. Tá? Então no meu método onCreate eu vou fazer o quê? Eu vou inicializar todas as coisas que eu quero que a minha visão apresente inicialmente. Beleza, uma vez que eu defini o meu ArrayAdapter, coisa estranha. Sim. Ah, esqueci. Beleza. Uma vez que eu criei meu ArrayAdapter, eu tinha esquecido disso. Na hora que a gente vai criar um ArrayAdapter, eu tenho que dizer duas informações. Pode ser mais, mas assim, obrigatoriamente tem que ter duas informações. A primeira é qual é o contexto que ele está associado. O que é isso, o contexto? Qual é a tela que ele está associado? Qual é a activity que ele está associado?
Tá? Qual é o local onde ele vai estar executando. Basicamente isso. E o segundo parâmetro vai ser eu dizer qual é o layout que cada elemento vai usar na lista. Então a gente vai ter uma lista que os elementos podem ter cada um seu próprio layout. Exemplo, não sei se vocês já viram listas zebradas. Você tem cinza, branco, cinza, branco, cinza, branco. Então cada item daquela lista vai ter um layout específico. Para uma lista, sei lá, par, você vai ter uma cor cinza. Para uma lista ímpar, você vai ter uma cor, um item da lista é branco. Tá? Então o Array Adapter, dentro do Array Adapter, vai estar cada um dos itens da lista. Tá? Então a gente vai poder definir também quais são o layout que cada item da lista vai poder ter. Tá? O Android já fornece para a gente um layout, ele fornece vários layouts diferentes, mas ele já tem um layout específico para isso. Tá? Então eu vou acessar os recursos do próprio Android. Para isso eu vou usar o que? Eu vou usar a classe Android, o pacote Android.r, e aí eu vou acessar a classe R do pacote Android, ponto layout, porque dentro dos recursos do Android tem um conjunto de layouts, ponto, e aí eu vou escolher o layout que eu quero utilizar. Tá? Tem vários layouts para várias coisas diferentes. Eu vou usar esse aqui, ó, Simple List 1, que basicamente ele só imprime um item da lista em uma linha. Tá? Esse texto não atrapalha não? O quê? Não. Pode ser também assim, ó. Se não quiser usar o desse, main-activity.this, pode ser getContext, application context, varia, tá? Como todo mundo herda de activity, então não tem tanto problema não. Tá? Então, basicamente é isso que a gente tem que fazer para fazer essa ligação. Criar a lista que vai ser impressa e qual é o estilo que cada item da lista vai ter. Beleza? Outra coisa que eu acho que eu não comentei, mas que toda classe, ó, ela tem que ser filha de Activity. Tá? Aqui o Android botou esse app compat Activity, que é basicamente para dar compatibilidade a outras Activities. Eu posso retirar isso aqui sem problema e deixar somente Activity sem problema nenhum também. Tá? Então todas as classes Activities, elas obrigatoriamente têm que ser filhas de Activity. Por isso que esses métodos todos funcionam já por padrão, tá? Já tem esses métodos pré-definidos e tal. Tá? Beleza. Uma vez que eu criei o meu adapter, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer para a lista que eu coloquei lá no meu layout qual é o adapter que ela vai usar. Tá? Então, é isso que eu vou fazer agora. Então eu vou criar um list view chamado lista e vou fazer um find view by id r.id. Deixa eu ver aqui qual é o nome da minha lista. Opa, minha lista não tinha nome. Então, vou dar um nome a ela. Lista. Ele vai dizer que tem um erro aqui. Não disse. Então, ótimo. Mas mesmo assim eu vou fazer o cast. Vai aqui. Tá? Então, fiz o cast também só para garantir. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer para minha lista.setAdapter. E aí eu vou colocar lá dentro o adapter que eu acabei de criar. Então, ou seja, todos os dados que eu for inserindo, que eu quiser inserir na minha lista, eu vou inserir aonde? Dentro do meu adapter. Por quê? O meu adapter vai transformar ele num formato que a lista consegue entender. Beleza? Pronto. Então, essa primeira parte a gente já matou. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que todas as vezes que eu clicar nesse botão aqui,
eu pegue o valor que o cara digitou no título, o valor que o cara digitou no gênero e o que? Coloque dentro da minha lista para que eu possa fazer alguma coisa lá dentro. Então, para isso a gente vai fazer o seguinte. Eu vou definir um método aqui, public void, inserir. E aí eu vou definir esse método que recebe um parâmetro do tipo view. Tá? Porque eu fiz o método tem que ter essa anotação específica. Todo ele tem que ser público, void e tem que obrigatoriamente receber uma view como parâmetro. Isso é quando eu vou indicar, né, que esse método vai ser o método de clique do botão. Então, obrigatório para eu poder usar um método como método de clique do botão, ele tem que ter obrigatoriamente essa anotação. Ele, por exemplo, não poderia ser privado, nem protegido. Ele tem que ser público e ele tem que receber como argumento uma visão, que vai ser a visão que vai ser invocada quando o método onClick for chamado. Tá? Então, no momento que eu fizer isso, o que é que eu vou fazer? Agora eu preciso recuperar os meus dois edit text. Então eu vou recuperar o meu edit text título, find view by id, r.id.edit text título. E aí eu vou recuperar edit text título gênero agora. Mesma coisa, find view by id, r.id.edit text gênero. Recuperei os dois, tá? E agora eu posso fazer o que? Eu posso inserir esses itens no meu adapter. Então, todas as vezes que eu clicar no meu adapter, o que é que vai acontecer? Eu vou adicionar agora os meus dois dados. Então, editText.getText. Então, eu tenho a propriedade getText no editText para poder o quê? Recuperar o valor que está digitado lá no meu campo de texto. Vou dar um espaço aqui e vou recuperar agora o que? EditText gênero.getText. Tá? Beleza. Fiz isso tudo aqui. Agora o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar esse método aqui ao onClick lá do meu botão. Então, para isso eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar a propriedade do botão onClick. E aí o Android Studio já me pergunta qual é o método que eu quero usar e de qual activity é. Então aqui já vou escolher o método inserir da minha classe MainActivity. Por que ele já me apresenta aqui? Porque eu já defini o método com aquela assinatura específica. Tá? Então cliquei aqui, inserir. E agora a gente já pode rodar e ver se vai funcionar. Então, vou botar aqui título Batman ação. E aí a gente tem o nosso primeiro aplicativo funcional, né? Então eu estou colocando aí todos os títulos que eu quero. Eu vou botar outro título aqui, sei lá, Titanic romance. E aí a gente tem os nossos, cada item que eu vou inserindo, ele vai entrando em um item abaixo da lista. Aí você perde o dado. Tem. Mas aí são cenas por outros capítulos. Não. Fácil. Mais fácil que no Java. Certo? Vamos dar uma paradinha agora. 15 minutinhos, 20.
tá? Já já a gente volta. Beleza?